Continuando no estudo de administradores fiéis à espera do mestre, nessa semana nós vamos estudar sobre dívidas. O título da nossa lição é Lidando com as dívidas. Como cuidar das dívidas? Como cuidar das dívidas que eventualmente temos ou como não entrar em dívidas, não contrair dívidas. Veja o verso áureo da nossa lição. O rico domina sobre o pobre e o que pede emprestado é servo de quem empresta. Veja só, irmãos, o rico domina sobre o pobre e aquele que pega emprestado se torna servo de quem empresta. Vamos orar para iniciar o estudo, então, desse trimestre. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ajuda para que aprendamos conceitos e práticas para que não vivamos estressados, para que vivamos felizes. E nessa semana vamos estudar o que a Santa Bíblia diz acerca das dívidas e como nos posicionarmos diante destas dívidas. Nos abençoa, portanto, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Se nós olharmos, irmãos, a distribuição das rendas no mundo, nós vamos ver uma cruel distribuição de rendas. 0,7% da população, portanto, menos que 1% da população, possui 45% das rendas deste mundo. Por outro lado, 71%, ou seja, mais que 2/3 da população, tem somente 3% das rendas do mundo. Isso dá a muitos, a milhões de pessoas, a bilhões de pessoas, uma pobreza absoluta. As 62 pessoas mais ricas correspondem a 3,6 bilhões de pessoas mais pobres. Veja, 62 famílias mais ricas têm a mesma renda que 3,6 bilhões dos mais pobres. Essa distribuição de riqueza, irmãos, essa cruel distribuição de riqueza, implica numa cruel classificação de pessoas. Classes A, B, C, D, E. Pessoas com necessidades básicas não atendidas. Pessoas com insegurança alimentar. Quando a pessoa está em situação ruim, precária, financeira, muitas conseguem empréstimos e se entram em dívidas. A Bíblia tem uma preocupação sobre as Bíblias. Há 26 citações bíblicas acerca de dívidas e todas elas falam contra as dívidas, a não fazer dívidas. Mas hoje, irmãos, parece que é normal ter dívidas. No Brasil, dados atuais, 79% das famílias têm dívidas. Quais dívidas? Dívidas com bancos, dívida com cheque especial, dívida para pagamento de automóvel, para pagamento de casa, dívidas com luz, telefone, internet. E veja, irmãos, quando alguém tem uma dívida do cartão de crédito e não salda todo mês, mas fica rolando a dívida, o chamado crédito rotativo, ela paga 425% de juros ao ano. Isso é um absurdo, irmãos. Isso acaba com o dinheiro ou com os recursos de qualquer um. Os empréstimos bancários cobram atualmente 55% ao ano. Por conta disso, irmãos, nós temos no Brasil 67 milhões de habitantes inadimplentes. O que é isso, irmãos? Pessoas que têm as suas contas atrasadas, que estão devendo de maneira atrasada. A Bíblia não diz que tomar dinheiro emprestado é pecado, irmãos. Entretanto, ela recomenda que tenha sabedoria, que o faça com sabedoria. A Bíblia aconselha a não contrair dívidas. Veja o texto da nossa lição. Paulo aconselhou: paguem a todos os que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor uns com os outros, pois quem ama o próximo cumpre a lei. O que o apóstolo Paulo diz aqui, irmãos, a única coisa que nós devemos dever, não devemos dever imposto, não devemos dever dinheiro, empréstimos, nós devemos dever amor, amor que devemos ter com o próximo. No mundo de hoje, todos têm dívidas. Eu diria a grande maioria. As pessoas têm dívidas, as empresas têm dívidas, o governo tem dívidas,
a países extremamente endividados, devendo para Fundo Monetário Internacional, devendo em bancos internacionais. Deve-se a bancos, a financeiras, a crédito consignado, deve-se em cartões de lojas, irmãos, e em parcelamentos de dívidas. Se você fizer um breve, parar para pensar um pouquinho, você vai ver quantas dívidas você tem. E o Senhor aconselha a não entrar em dívidas. Quais são as razões das dívidas? Como administrar as dívidas? Como evitar as dívidas? Nós vamos ver nessa semana conselhos bíblicos que vão nos ajudar nesse sentido. Hoje as pessoas procuram consultorias financeiras, cursos de administração financeira doméstica, para administrar o seu dinheiro, para não entrar em dívidas ou para não aumentar as suas dívidas. Nós vamos ver o que a Bíblia diz. Qual é a consultoria financeira que a Bíblia diz sobre as dívidas? Vamos ver isso nesta semana. Bom estudo a todos. Tenham uma semana feliz.